E aí, galera do grupo, estamos de volta, aula de número 4 e, como foi falado, mais uma revisãozinha básica, porque a gente dividiu a revisão, a nossa mega revisão, em 4 partes. E hoje encerramos, então. Então, pronto. Peraí, calma. Então, calma. Deixa eu só me localizar, porque nós revisamos já conjuntos numéricos. Foi. Né? E aí, nos conjuntos numéricos, nós não explanamos muitas coisas, mas vocês viram que nos exemplos e nas atividades teve operações, teve radiciação, teve potenciação, teve expressão numérica. Beleza, foi a 1. Foi. Daí, na 2, nós vimos equação do primeiro e do segundo grau. Beleza. Na 3, nós trabalhamos a ideia de função... E o sistema cartesiano, né? O sistema cartesiano. Mas eu acho que para o ensino fundamental ficar top... Falta a cereja do bolo, né? Professora Lúcia suspeita para falar, porque tá faltando a tão gostosa e famosa geometria, né? Então, na aula de revisão de hoje, a gente vai contemplar esse assunto com vocês. Vamos recordar alguns tópicos e tudo mais, mas, como sempre, isso vai ser tratado e trabalhado em aulas posteriores, tá bom? Então, beleza. É só o arranque. Vamos lá, então, aula de número 4, vem com a gente. Quando falamos em Mega Revisão 4, continuamos com os conteúdos estudados até o 9º ano, né? E a geometria é um deles, né? A geometria, na verdade, a gente estuda desde piquititinho, né? Lembra lá, quando a gente está no ensino fundamental 1, a gente já vai trabalhando as formas geométricas, o círculo, o quadrado e tudo mais, né? Na verdade, quando nós chegamos na escola, né? Quando nós chegamos na sala de aula, o professor já vai nos motivando desde criança, ali, desde o pré, a visualizar tanto as formas geométricas quanto a ideia de quantidade. Então, essa ideia intuitiva já existe desde que nascemos. Isso mesmo, né? O berço é todo no formato, né? Ali. Então, quer dizer, é natural, e assim, eu, como sempre, já mencionei aqui, sou suspeita para falar porque eu fico igual Bob Esponja aí. Chegou a geometria! Para mim é uma alegria, né? Eu acho a geometria, dentre os assuntos que a matemática trabalha, um assunto mais aplicado, assim, visualmente aplicado. Então a gente consegue visualizar as formas geométricas em todos os lugares. É uma coisa muito da nossa vivência, do nosso cotidiano, né? É só a gente fazer aquela adaptação, né? Não é o que a gente... É a etnomatemática, né? É trazer a matemática para dentro de algo que a gente já conhece, que a gente já vivencia. Então, top, chegou a geometria. Aí tem até musiquinha, né? Né? Geometria, estou calculando noite e dia, é tanta equação que me arrepia, o que eu faço, ai meu Deus do céu, olha aí. Assiste a nossa aula. É, isso aí. E claro, né, hoje não vai ser o dia de cantar totalmente a nossa paródia, mas quando chegar nos assuntos da geometria, a gente vai mostrar pra vocês aí um pouquinho, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, é dia de estudar mais um pouco. Vamos testar, então, os seus conhecimentos, né, com relação ao seu ensino fundamental. Através do que mesmo? Como que a gente... a galera já conhece, já, né? Como é... Estão gritando. Como é que as aulas de matemática faz o diagnóstico do aprendizado de vocês? Cadê? Vamos lá? É hora do quiz! Então, perguntas e respostas dentro desse assunto da geometria. A gente agora questiona o aprendizado de vocês, tá? Com certeza vamos tirar de letra, porque a geometria é algo que a gente lembra com, eu acredito, né, que a gente lembra com mais facilidade, tá certo? Na telinha, então, nosso amiguinho pisca-pisca no olhinho e vamos de pergunta de número 1. Bora ver. O que é um triângulo? Não é um triângulo amoroso, né, professor Maurício? Não. O que é um triângulo? É um sólido espacial de 3 lados? É uma figura geométrica de 4 lados? É uma figura geométrica de 3 lados? É um sólido espacial de 3 ângulos? Bom, eu acho que daqui dá pra descartar o 4, né? Porque tri é 3, né? Então a letra B tá fora já. Não... Então vamos lá. Dentro da palavrinha triângulo, figura geométrica de 4 lados já sai fora, né? Então, menos 1 aí. Então, ficamos entre as alternativas A, C e D, né? Isso. Sólido espacial de 3 lados, figura geométrica de 3 lados ou um sólido espacial de 3 ângulos. Então, ali tá meio similar, né? O negócio é saber se é uma figura geométrica ou se é um sólido espacial. Isso. E aí, um cuidado especial com o nome, tá? Porque o nome é triângulo. Aí você pode ser impulsionado a querer marcar, por exemplo, a 3 ângulos na letra D. Só que um triângulo não é um sólido espacial.
Então, se não é um sólido espacial, só sobra uma alternativa correta. Verdade. É porque a gente fica ali, triângulo, 3 ângulos, então é a letra D. 3 ângulos, não, porque triângulo não é um sólido espacial. Ah, então tá, né? Então tem o sólido espacial e tem figuras geométricas. Se o triângulo não é, então sobra apenas a letra C. Muito bem, um triângulo é uma figura geométrica de 3 lados. E aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo, ou melhor, as figuras, né? Então vamos ver onde a gente vê uma figura triangular em muitas situações, né? Muitas mesmo. Então olha lá. Vamos vendo aí nas estruturas, ali, né? Olha que legal. Lá na comunidade indígena, onde a gente esteve passeando, a gente não dá bobeira, a gente já tira foto, já registra e insere nas nossas aulas, né? Beleza. Olha, bacana. Os alunos que são da comunidade já estão reconhecendo o lugar aí, né? Com certeza. Olha, que legal. Certinho? Certinho. Muito bom, né? Vamos de pergunta número 2. Olha lá. Quanto aos lados, um triângulo pode ser. Aí é bem específico, né? Para quem estudou mesmo. Quem não estudou talvez não lembre. Então, quanto aos lados, um triângulo pode ser. Lembrando que o triângulo ele tem classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Mas aqui quer saber quanto aos lados. Retângulo, obtusângulo e isósceles. Isósceles, acutângulo e equilátero. Obtusângulo, escaleno e isósceles. Ou isósceles, escaleno e equilátero. Quanto aos lados, quais são os 3 tipos de triângulos que nós temos? Vamos lá, lembrem aí, ó, tá? No 8º ano, vocês trabalham os triângulos, figuras geométricas. E aí no 9º também revisa, porque no 9º tem a questão do triângulo, né, pitagórico, o triângulo retângulo. Então vocês lembram aí. Essas questões um pouquinho mais teóricas, né, dos conceitos das figuras, mas muito importante também, porque a teoria é unida à prática, né? A gente sabe que matemática é prática, mas a teoria é fundamental, tá certo? Então, quanto aos lados, será que ele é chamado de retângulo, obtusângulo? Eu acho que não, né, professor Maurício? Porque quanto aos lados, aqui só fala de ângulo, né? Ó, ângulo. É verdade. Não. Então na letra B tem um ângulo aqui também ângulo. Eu acho que quando fala de lados não vai envolver a palavra ângulo. Então com base nisso só sobra então a letra D. Né? Isósceles, escaleno e equilátero. Então olha quanto aos lados temos essas 3 opções aí. E você viu que interessante? Usamos só um sufixo ângulo e fomos eliminando as alternativas, chegamos na alternativa correta. Aqui a gente não tem o desenhinho deles, né, na sequência, mas vamos dar uma recordadinha com eles aqui? Vamos. Olha lá, então, vamos de canetinha amarela, né? Ó, o equilátero, para começar, né? Vamos de equilátero? 3 lados iguais. Equilátero, peraí que ficou meio feinho, mas a gente arruma. Equi quer dizer mesmo, né? Então, mesma quantidade de lados, com certeza a quantidade, né? Mas o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho de lados, né? Então, olha lá, 3 lados com a mesma medida, tá? O isósceles é aquele que a gente tem 2 medidas iguais e uma diferente, né? Esse é o isósceles. Agora, o escaleno é aquele que tem todas as medidas diferentes, tá? Não tem nada igual ao outro, que é o que a gente costuma dizer, a professora Lúcia brinca aqui, que é o esquisito. Ele tem todas as medidas diferentes. Beleza. Tá? Só para recordar com vocês aí, ficar mais tranquilinho na memória, beleza? Até aí, tudo bem? Tranquilo? Então vamos de pergunta número 3. Vai vendo. Qual das alternativas a seguir contém somente quadriláteros? Qual das alternativas a seguir contém somente quadriláteros? Letra A, pentágono, trapézio e quadrado. Letra B, retângulo, quadrado e hexágono. Letra C, quadrado, trapézio e losango. Ou letra D, eniágono, quadrado e retângulo. Bem específica também, né? Aqui já na parte de polígonos, não é? Os nomes dos polígonos. Mas tem que ter 4 lados, né? 4 lados. Somente quadriláteros.
Então, quais dessas figuras aí são... Qual das alternativas apresentam só quadriláteros? Lembrando que as figuras a partir de 4 lados, né? Os 5, 6, 7, eles usam os prefixos, os mesmos que nós usamos para determinar a quantidade de vezes que o time foi campeão. Ah, o time fulano foi pentacampeão, quer dizer, ganhou 5 vezes. Ah, o time Y foi N campeão. Ah, o time não sei o que foi decacampeão. Então, já ajuda um pouquinho. Se você pensar em pentacampeão, hexa, né? A gente o Brasil quer ser hexa, vive em busca do hexa aí, né? Então, hexa é quantas vezes? 6, que já tem 5. Então, se é 6 vezes, é 6 lados também, então né? a B tá fora. Então, a B tá fora, porque tem um hexágono. Então a A também, ó. Penta é 5, né? Penta é 5, o Brasil é pentacampeão brasileiro. E que é o hexa. Então, se o Brasil é pentacampeão, a gente já sabe que é 5 vezes, então esse aqui não é um quadrilátero. Hexa é o que nós buscamos aí, né, no campeonato. Então, também não serve, né? Agora aqui, eneágono, será que é uma figura de 4 lados? Eneágono, N é 9, né? N é 9, né? Então, olha aqui, temos o quadrado, o trapézio e o losango. Com certeza, a alternativa correta é a letra C. E vamos recordar com eles alguns detalhes aqui, né? Olha lá, o quadrado, né? Aquela figura com os 4 lados iguais. O trapézio, né? Aquela figura que tem bases paralelas, né? Mas que são diferentes. E os lados, né, formando ângulos aí agudos, obtusos, é o trapézio. O losango é aquela figura mais conhecida como pipa, né? Olha lá. Ela tem todas as medidas iguais, ela é um quadrado diferenciado, né? Um quadrado disfarçado. Né? Então, das alternativas aí, letra C é que apresentava somente quadriláteros. E aí, galerinha, até aí tudo bem? Como é que estamos? Vamos ver aqui, olha que legal também. Na mesma imagem, a gente, junto com vocês aqui, consegue visualizar aí os quadriláteros, né? Então, nas janelas, nas portas, paredes laterais, tudo aí a gente tem os quadriláteros sendo visualizado numa situação prática, né? Então, a geometria, propriamente dita, ela é muito usada na construção civil, né? Então, o tempo todo a gente se depara com situações, né? Com os pisos, né? Vai colocar um piso cerâmico, ele é todo em formato, né? Tem uns que são em formatos diferenciados, tem que fazer os encaixes. Então, o tempo todo a gente está aí se deparando com situações que envolvem a geometria, né? E aí o quadrilátero para pisos é o mais utilizado. Né? Por quê? Porque ele é mais fácil de você fazer os encaixes direitinho. No segundo ano, a gente estuda muita geometria, né, professor Maurício? No segundo ano é recheado. Aqui a gente começa, né? No primeiro, vocês vão ter geometria lá pro finalzinho já. Que vocês vão começar a entender mais ou menos o funcionamento, vocês vão ver que vai ter lá a geometria. Vocês vão ter uma revisãozinha básica de geometria, mas o aprofundar, o mergulhar mesmo é no segundo ano. Mas a maioria já estudou no fundamental. O professor não deu geometria. Perfeito. Esse é o diagnóstico. Eu sei, eu não sei, eu lembro, eu não lembro, eu aprendi, eu não aprendi, o professor ensinou, o professor não ensinou. Tudo isso são diagnósticos que nós não vamos lamuriar aqui. Sim. Nós vamos só revisar com vocês e depois vamos começar os assuntos para que vocês possam, deslanchar no ensino médio. No segundo ano, vocês vão ter uma unidade todinha de geometria. Então, a gente começa com a geometria plana, passa pela espacial, vai para a geometria analítica. É uma unidade cheia, recheada. E lá a gente vê o porquê que os silos, né, que armazena grãos, é em formato cilíndrico. A gente vê um tanto de coisas interessantes. Mas, claro, o primeiro ano dá o pontapé inicial, porque a base, né, a nova Base Nacional Comum, né, a nova BNCC, traz para a gente vamos dizer assim, em graus diferenciados, mas os mesmos assuntos, né? Então, assim, vocês vão ver os mesmos assuntos no primeiro, no segundo e no terceiro ano, mas com níveis diferentes de aprendizado, entendeu? Então, dentro disso, a gente segue o rumo da base aí também e traz para vocês um pouquinho de geometria no primeiro, tá bom? Beleza. Vamos em frente, então, pergunta de número 4, né? 4. Vamos lá? Quantos lados tem um pentadecágono? Pentadecágono tem 50 lados? O pentadecágono tem 15 lados? O pentadecágono tem 10 lados ou ele tem somente 5 lados? Cuidado com essas formações das palavras.
Nós falamos agora... Decágono é 10, né? Decágono é 10 e o pentágono é 5. Ah, isso. Se eu juntar o penta com o decágono, então 5 mais 10? Ou vezes 10? Não sei. Vamos lançar eu a acho que... pensa, tempo! Então, olha só, olha que interessante. Na nossa conversa aqui, meio que desmembrando a palavra, nós já eliminamos 2 alternativas. Quando vocês estão fazendo provas que são de múltipla escolha, a leitura e interpretação é muito importante, porque ela vai te levando àquelas que não podem ser, e você fica na dúvida naquelas que podem ser. Por exemplo, ela falou que decágono tem 10 lados. Aqui é um pentadecágono, então não pode ter 10 lados. Pentágono tem 5 lados, então não pode ser 5 lados, porque não é um pentágono, é um pentadecágono. Isso. Então tá fora a letra C e a letra D. Então pronto, tirando a C e a D, ficou a análise de, será que a gente soma o penta com o decágono, né? 5 mais 10, ou a gente multiplica? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. A gente soma, né? Então, um penta vem de 5, decágono vem de 10. Então, um pentadecágono tem 15 lados, tá? Perfeito. 15 lados, beleza? Beleza. Pergunta de número 5. Bora ver. Uma expressão matemática que pode ser utilizada para determinar o perímetro de um quadrado é... Vocês lembram que na aula anterior nós demos para vocês a noção de função. Foi. E na noção de função nós usamos alguns exemplos. Por exemplo, né, uma comunidade indígena vende brincos a R$25. Se ela vender, né, X brincos, qual é a expressão que representa... Então ficou 25 vezes X. Vezes X. Depois falamos do lucro do café, a saca de R$60. Aí, perímetro, a gente tem que lembrar com eles qual é o conceito de perímetro, né? O que é perímetro mesmo, gente? Perímetro é o entorno, não é? Soma de todos os lados, né? E quantos lados tem um quadrado? 4. E todos são iguais. Todos são iguais. Então, eu acho que a letra B e a letra C já saía de quadrado, de ideia, né? X Ó, se o quadrado tem 4 lados e a gente está procurando a medida do contorno, nada a ver com 3 vezes, nem 2 vezes, né? Ou é a letra A, 4 vezes X, ou a letra D, 4x ao quadrado. Mas... Vou deixar eles pensar um pouquinho. E aí? Vamos lá, partindo do princípio que nós temos uma figura aqui de 4 lados iguais. Cada lado vai ser chamado de X. Quantos X aqui a gente tem, professor? 4x? Então pronto, a alternativa correta é a letra A. Muito bem, porque o perímetro é a soma, né? Então vai ser X mais X mais X mais X. X mais X mais X mais X, 4x. Aí aqui muda, né? Vai mudando-se, por isso que vai vir uma função matemática, porque a partir de agora eu posso estipular valores para o X. Ah, eu quero um quadrado que tem 2 centímetros de lado. Qual é o perímetro? 2 vezes 4, ou 4 vezes 2. Ou 2 mais 2 mais 2 mais 2, que na verdade a multiplicação é uma soma de valores recorrentes, né? Isso. Então pronto, né? E claro, né, na aula anterior a gente começou o assunto de técnicas de estudo, né? A gente falou que as nossas aulas são recheadas de coisa boa, né? Além dos conteúdos, além de atividades, exemplos, a gente sempre vai dar dicas para vocês de tudo quanto for possível, né? Como estudar, né? O Enem chegando, a gente vai trazendo sempre alguma coisa nesse sentido. Técnicas de estudo, na aula anterior a gente fez o planejamento. Você vai a disciplina, né? E a disciplina. Você vai traçar um método de estudo. Então você vai traçar uma estratégia. Bom, e tudo começa com a escolha. Ah, eu quero fazer o curso X. Ah, não. O destino, né? Onde eu quero chegar. Onde que eu quero chegar? E aí, a partir daí, nós falamos assim com os alunos, olha, a partir daí eu preciso saber... Beleza, para eu chegar no meu destino, eu vou pelo Enem, qual é a nota de corte? Nota de corte é aquela nota mínima que eu preciso que o tirar. Tira porque ele consegue entrar no curso. Né? Um exemplo que todo mundo usa muito é medicina. A nota mínima para entrar em medicina é 780. Então quer dizer, se eu quero medicina, a minha nota tem que ser pelo menos 780. Menor que isso, eu não entro porque o corte foi esse. Isso. E esse corte pode aumentar ou pode diminuir.
Então, eu preciso ter essa noção e a partir daí eu vou estudando. Então, dentro das técnicas de estudo, na aula anterior a gente fez um planejamento, porque é o início de tudo, a gente planeja algo, né? E na segunda etapa lá a gente viu que tem um método, né? Como fazer para esse planejamento dar certo e acontecer, né? Qual é o método? Eu quero tirar uma nota boa no Enem. É o planejamento, é onde eu quero chegar. O que eu vou fazer para isso? Eu vou estudar todos os dias um pouquinho, eu vou estudar todo final de semana um pouco a mais, eu vou estudar de manhã, eu vou estudar à tarde. Lá falava, né? Você cria o seu horário, você cria a sua rotina. Então aqui a gente continua um pouquinho sobre essas técnicas. Vamos lá na telinha. Depois do planejamento e do método, aí sim vem a disciplina. Se você não tiver disciplina para cumprir o planejado, não vai dar certo. Então vamos lá. Olha só, o ponto importante. Eu vou estudar todos os dias ou eu vou escolher um dia ou 2 da semana para estudar? A partir daí, a partir de que eu fiz a escolha, eu preciso estabelecer datas e horários. Aquele dia eu vou estudar matemática e eu tenho que estudar matemática naquele dia, porque senão eu vou me boicotando. Então, lembre-se que muitos têm o mesmo desejo que você. E que só quem tiver muito esforço e dedicação chegará lá no objetivo final. Então assim, é legal a gente ter um planejamento, mas o mais importante que isso é cumprir com ele. Planejamento. Né? No quarto momento, então, a gente vem para motivação, né? A motivação é algo fundamental, que não é fácil de se manter motivado durante semanas ou meses, né? Ainda quando há algumas derrotas e tropeços no caminho, não é ainda uma tarefa fácil, tá? Motivação é particular, né? Depende de você. Então, olha lá, quando a gente fala de motivação, a gente percebe que quando temos, né, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente vê que, às vezes a gente tenta, talvez dá uma vontade de desistir, né? Esmurecer, né? Já aconteceu isso, né? Na carreira estudantil, né? A gente mesmo, eu, professora Lúcia, faz faculdade, né? Já está no último ano, mas durante esse percurso, algumas vezes foi dificultoso e aí dá aquela sensação, porque não é fácil se manter motivado, né? Mas o mais importante, então, do que isso é o que mesmo? Perseverança, né? Só chega no final quem tem perseverança, tá? Por quê? Porque o caminho é longo, né? Mas se você tiver, a vitória é certa. Vai ser fácil? Não, ninguém falou que vai ser fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é. Então, manter o foco, manter a perseverança, lutar. E olha, nem sempre eu vou pegar matemática, por exemplo, vou estudar um capítulo de matemática e vou aprender tudo. Nem sempre. Às vezes eu levanto e falo assim, meu Deus, eu não consegui entender nada. Aí no outro dia eu vou fazer uma questão de física ou de química e que exige um pouquinho daquilo que eu não aprendi nada. Aí eu consigo fazer, eu falo, olha, não é que eu sei, não é que... porque às vezes a gente está tão cansado que a cabeça dá uma bugada, dá uma travada. E olha só que interessante. Essa imagem é fantástica, né? Então, olha lá, muitos acham difícil começar uma caminhada, mas às vezes o mais difícil é igual sucesso, né? Chegar no topo lá do sucesso, hoje em dia tá fácil. Na rede social, a galera estoura. E se manter no sucesso? Esse sim que é complicado. Então, olha a imagem aqui, vamos dar um espacinho aí pra gente visualizar. Olha lá, ele fez todo um esforço e faltando bem pouquinho para chegar no objetivo, né? Conquistar o tesouro, desistiu. E aí, né? Com certeza outro com um esforço bem menor vai chegar ali e vai conseguir. Olha aqui, ó. Ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, aí chega no terceiro ano, ele termina o terceiro ano e fala assim, já terminei. Não vou fazer mais nada. Não terminou nada. Não terminou nada. Só tá começando. Verdade, né? Então, olha lá, acredite no seu potencial, tá, gente? Você é capaz, com certeza, todos somos. Basta a gente, né, focar no nosso objetivo e ir em frente. Mais perguntinhas? Vamos lá, então? Pergunta de número 6 na telinha. Só vou voltar aqui para eles verem a imagem completa aí, né? Acreditar no potencial. Sempre. Na bandeira nacional, a figura em amarelo, eu quase dei um spoiler disso aqui lá naquela questão.
se chama quadrado, retângulo, losango ou triângulo? Aqui eu acho que eles todos vão acertar. Porque na verdade eu já dei, né? Na hora que a gente já fez o desenho lá, a gente deu um pouquinho de indicativo aí do nome da figura. Mas na bandeira do Brasil, a gente tem algumas figuras geométricas, né? Tem a verde, tem aquela que é azul e tem a amarela. A figura plana em amarelo, qual que é o nome dela? Quadrado, retângulo, losango ou triângulo? E uma coisa sempre importante que a gente já vai explicar para vocês, deixar só vocês responderem aí, e a gente vai dar uma clareada sobre um determinado fato que às vezes as pessoas não percebem. Vamos lá então? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta correta é losango. E aí não aqui que a gente... vamos detalhar aqui, ó. Retângulo termina em ângulo, né? Triângulo termina em ângulo. O losango não termina em ângulo, tá? É losango, não é losangulo. Então fica a dica aí para você não cometer mais essa gafe. Furada. Vamos de pergunta número 7? Bora ver? Bora. E a pergunta número 7 vem um pouquinho para a geometria espacial. Olha lá. Abaixo estão desenhadas as vistas superior e frontal de uma figura. Então é como eu vejo ela por cima, não é? E como eu vejo ela de maneira frontal. Que figura é esta? Aí nós temos lá 4 alternativas. Nós temos uma pirâmide de base quadrada. Nós temos ali um prisma triangular, nós temos ali um prisma, não, é uma pirâmide, né? Qual? A C? A C, prisma. Prisma também? Sim. Triangular, deitado, verdade, retângulo. Tem duas bases, né? Tem duas bases. E o D, um tetraedro. O B é prisma, o C é prisma e o A e o D são pirâmides. Pirâmides. Né? Uma de base quadrangular e uma de base E eu triangular. quase dei um spoiler aqui que eu vou falar depois só. Então, agora é uma questão visual, né? De visualizar. Estão desenhadas as vistas superior e frontal. Que figura é essa? Ficou bem fácil, né? Superior, frontal. Vista de cima, quais figuras a gente consegue visualizar um triângulo? Só a letra C, né? Só a letra C. Vista de cima, sim, né? E frontalmente, qual a gente consegue visualizar um retângulo? A também. B e a C. Isso mesmo. Então, frontal na B, na verdade, da maneira como está disposta a figura ali, a gente veria um triângulo, né? Então, de toda forma, a resposta correta é a letra C. Muito bem. Visto de cima, né? Então, quando a gente fala vista superior, é olhando assim, ó, daqui. Olhando de cima, como a gente estivesse sobrevoando, a gente veria... um triângulo. Isso. Olhando de frente, aí a gente vê um retângulo. Então quer dizer que o ponto de vista é muito importante? Sim. Eu passei na rua tal, vi um triângulo. Aí tu fala assim, não, mas lá não tem um triângulo, lá tem uma pirâmide, tem um prisma. Não, mas eu vi o triângulo. Eu vi um retângulo. Então, do lado que eu olho, tem as suas mudanças. E aí um detalhe importante, tá? Se está vendo um retângulo, não pode ser pirâmide. Na pirâmide você não consegue enxergar retângulo, você só enxerga triângulos, certo? Então pronto, né? Vamos para a pergunta de número 8, um pouquinho mais também sobre geometria espacial. Da questão anterior, então vocês já sabem, nós falamos quase tudo. O nome respectivamente. Palavrinha mágica na matemática, ou seja, esse é o primeiro e esse é o segundo. Na ordem, respectivamente quer dizer na ordem. Qual figura, qual nome tem a figura 1 e qual nome tem a figura 2? Prisma e pirâmide, pirâmide e prisma, prisma e prisma, pirâmide e pirâmide. Tá fácil, né? Tá fácil. Tá fácil, porque foi da questão anterior e a gente acabou de comentar com eles, né? Então... A primeira, com certeza, se você lembrar do Egito, você vai ter certeza que é uma pirâmide. Como é respectivamente... Então tá fora a letra C e a letra A. Isso. Respectivamente ia ficar com a B e a D, né? E a 2? A 2 é um prisma. Um prisma. Então, a alternativa correta é a letra B. Pirâmide é a figura 1, prisma a figura 2. Pirâmide tem uma base só, né? Isso aí a gente também vai estudar com o tempo com vocês. Uma base só, juntam-se todas as arestas num único vértice lá em cima. São as características da pirâmide, né? Ó, apenas uma base. Já o nosso prisma tem duas bases, ó. Duas bases.
faces laterais retangulares, são alguns detalhes, tá? Vamos lá, vamos ver os sólidos espaciais agora, se a gente consegue enxergar os sólidos espaciais. Eu tô vendo já. Olha lá, igualzinho esse aqui, ó, é o telhado, né? Olha lá, o telhado aqui, ó, com certeza tem aqui também e... Pronto, estamos vendo aí as figuras espaciais, assim como... Se eu tirar o telhado, sobra o caixote lá, né? Sobra o nosso paralelepípedo aí, né? Também uma figura espacial. Perfeito. Legal demais. Muito bom. Galerinha brincando no quintal e lá estávamos nós, né, professor Maurício? Vamos de pergunta número 9, vamos lá? Vamos. Quantas arestas possui um cubo? Um cubo possui 6 arestas, 8 arestas, 12 arestas ou 14 arestas? E aí a gente tem que recordar o que são arestas. Né? O que são arestas? Arestas são aquelas linhazinhas da figura espacial, né? Nós acabamos de desenhar ali na casa lá na comunidade indígena, nós fizemos lá o prisma no telhado e fizemos o paralelepípedo na casa. Então as arestas são as linhas que unem os vértices. Isso. E um cubo, né? Lembra aí do cubo mágico, todo mundo gosta, né, de brincar, ou pelo menos já tentou. Aí o menino falou assim, eu tenho na mochila, então pega e conta. Quantas linhas tem? Um cubo, 6, 8, 12 ou 14? Bora ver? Eu acho que é mais de 10, porque tem 4 de um lado, 4 do outro, 4 em cima, 4 embaixo. Né? Acho que Só que às vezes uma serve para cima, serve para o lado também, né? É verdade. Então vamos lá. Resposta correta, letra C. Vamos ver? Vamos visualizar? Um cubo, então, olha aí, tem 6 linhas. Aqui ele está em muito movimento, né? Mas aí a gente vai desenhar aqui para vocês, ó. Quando a gente faz o desenho de um cubo, a gente já está fazendo as arestas aqui, ó. 4, né? 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. 12 arestas. Muito bom. Beleza? Top, né? Ah, eu adoro. Vamos aqui um pouquinho? E a geometria é encantadora, né? Uau. Olha que legal. Aí, claro, né? Hoje a gente está naquela sessão Remember, né? Então a gente não está entrando em muitos detalhes. Mas nas aulas de geometria a gente vai lembrar o que são vértices, arestas, as faces. Tem uma famosa e conhecida relação de Euler, que a gente também trabalha. Mas isso tudo mais aí, pausadamente aí nas aulas posteriores, tá? Aqui é só o arranque. Vamos lá para a última perguntinha? Bora. Pergunta de número 10, na telinha. Quantos vértices possui um paralelepípedo? Acabamos de falar que arestas são as linhas que unem os vértices. Paralelepípedo parece-se muito com um cubo, só que ele é um pouco mais espichado. É a estrutura base daquela casa na comunidade indígena. Queremos saber quantos vértices existem. 6, 8, 12 ou 14? Vértices, então, são os cantinhos, né? Ah, então vamos voltar aqui um pouquinho. O que seriam os vértices aqui? Essas quinazinhas aí. Ah, então aqui, né, o que une, né? Aqui, ó, as quininhas, né? Isso. Então, no cubo mesmo, então a gente tem 8? 8 vértices. O paralelepípedo, ele se assemelha com o cubo, né? Parece, é só espichadinho um pouquinho. Isso, que pode ser aqueles... então, bloquinhos que colocam peraí, se assemelha, só que é mais espichado, a quantidade de vértices, o número de vértices é a mesma, e né? de arestas também. Isso mesmo. Então, a quantidade de vértices de um paralelepípedo é? 8. Letra B, 8. Vamos fazer um desenho aqui com eles? Olha lá, então o paralelepípedo, ele seria só tipo aquele bloquinho de colocar no asfalto, né? É a mesma quantidade de vértices, de arestas do cubo, só que ele é um pouquinho mais compridinho, como o professor Maurício disse. Beleza. E a quantidade de vértices é 8. Certinho? E aí, galera do grupo, como foram até aí nosso quiz de geometria? Top, né? Eu acredito que a galera desenrolou bem, recordou alguns detalhes. Claro que mais na frente a gente vai trabalhar isso com mais propriedade, tá bom? E aí nós conhecemos, né, a realidade de quase todos. Nós não podemos dizer que sabemos, mas é de conhecimento nosso que nem todo mundo teve geometria. Nós somos professores também, nós trabalhávamos com ensino fundamental e ensino médio na escola. Às vezes não dá tempo mesmo de entrar na geometria porque é muito aprofundado, ou às vezes é só superficial, passamos por cima. Só que a geometria tem muita riqueza. Se você não conseguiu lembrar do que já tinha estudado,
Ou se você foi aquele que falou assim, nunca estudei. Nunca vi, não, acho que isso é pouco provável, porque desde o fundamental se estuda geometrias, figuras planas, né? Agora, claro, aprofundar a gente sabe que às vezes não chega nesse ponto, mas eu acredito que sempre se passa por alguns assuntos aí. Aqui a gente viu um pouquinho da plana e um pouquinho da espacial, né? Então a gente vai trabalhar isso com vocês mais na frente. Provavelmente lá na unidade 3, né? Isso. E vai ser uma unidade bem peculiar, vocês vão entender mais ou menos como vai funcionar, mas é de suma importância que, nós vamos acabar as megas revisões. É verdade. 1, 2, 3 e 4, e aí vamos começar de fato em conteúdos, em assuntos que vocês já viram, assuntos novos. É importante que você, com o diagnóstico agora em mãos, faça a sua tomada de decisão. Eu vou tomar o remédio ou vou esperar chegar lá na frente para eu tentar aprender? Faz um resumão, dá uma leitura, vê um vídeo, vê uma videoaula, né? Pesquisa alguma coisa, anota os detalhes, tipo, falamos dos triângulos quanto aos lados. Mas os triângulos também têm classificações quanto aos ângulos. Isso. São 6 modelos de triângulo. Pesquisa os 6. Um dos 6 é muito importante. Que é o que a gente usa muito. Que é o que usa muito. Quando falarmos de números irracionais, nós vamos falar dele, né? Que é o Pitágoras. Então, é importante que você, aluno, agora, tome esse papel de protagonista e comece, de fato, a mergulhar melhor nesse mundo encantado da matemática. Já gostei de mergulhar na matemática. Então a gente vai, nesse mergulho, a gente sempre finaliza com o nosso Brincando com os Números, né? O Brincando com os Números sempre traz aquele teste de raciocínio lógico, né? Então vamos lá, vamos para a perguntinha de hoje? Vamos. Olha lá, hoje está lançado o desafio, desafio. Desafio, matemática genial. E tem a ver com interpretação aqui, ó. Uma pedra comprimenta uma tora de madeira. Imagina só, você está passando na rua, aí a pedra grita para a tora de madeira um comprimento. Qual é? Aí a pergunta é, que horas são? Deve ser 7h45, porque tá indo pro trabalho. Oi, bom dia. Bom dia. Tô indo. Né? Que horas são? Uma pedra cumprimenta a outra, uma tora de madeira. E a pergunta é, que horas são? Como assim? 2h30 é pouco provável, porque 2h30 tá dormindo. 7h45. Da manhã. Meia-noite também tá todo mundo recolhido já. 0 horas. E às 8? Não sei. Ou é 7h45 ou é às 8, porque a hora que a gente tá... Às 8 não tá atrasado já, né? É com pressa. Mas a gente tá partindo do princípio que seria de manhã, mas não necessariamente, né? Não sei. Que horas são? Fica a dica com vocês. Legal, então, finalizando nossa aula aqui, a gente, né, dá essa lançada de desafio de raciocínio lógico. Muitas das vezes tem a ver com a interpretação de texto, né? Então tem que ficar esperto, tem que ficar ligado aí no que tá pedindo, tá? E, claro, né, estamos finalizando a mega revisão. Ainda temos a revisão da revisão e tem as atividades de sala com relação ao assunto trabalhado hoje, mas o caminho é esse. A aula 5, aí a gente vai iniciar já alguns assuntos, como o professor Maurício disse, alguns vocês já viram, outros não. O primeiro ano ele começa do começo mesmo, né? Então a gente faz uma releitura de tudo que foi aprendido no seu ensino fundamental, desde a história dos números, trazendo para os conjuntos, operações básicas. Não dá para avançar sem vocês recordarem regra de sinais. Não tem como. Professores, mas eu sempre confundi menos com menos, menos com mais, menos com... Então pronto. Sempre você confundia. Não vai confundir mais. A gente traz aulas aí para clarear esse processo para vocês. Por quê? Porque vocês entraram no ensino médio e não há mais tempo para dúvidas. Então, a gente precisa deixar isso bem claro para a gente avançar, né? A gente avança quando a gente tem uma base bem feita, bem sólida, né? Então, esse é o nosso objetivo junto com vocês, tá? Beleza. E agora, vamos lá, né? Daqui a pouquinho a gente tá de volta.